A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos hoje meditar Jó capítulo 13, 28 versículos, para a glória de Deus. Irmão, você que vai estar vendo hoje o vídeo pela primeira vez, acesse lá na área do canal aí, Curiosidades Bíblicas e ver Marciano, desde o capítulo 1, com a Bíblia aberta, para você meditar, para você ler, para você aprender, para você que ama a palavra, entender aqui a história do livro de Jó. Aleluia. Vamos ver aqui, versículo 1. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. 2. Como vós o sabeis, também eu sei, não vos sou inferior. No capítulo 12, irmãos, você vai ver que Jó aborda esse assunto, Aleluia, com Zofar. E ele continua aqui, 3. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso, quero defender-me perante Deus, Irmão, não tem alguém, não existe que entenda, conheça o seu interior, a sua sinceridade, a sua vontade, que você vai falar, se derramar, dizer a ele, explicar a ele, porque ele conhece o seu interior. Ele sabe que você não está falando mentira. Você não quer tirar proveito de nada. Você quer ter as coisas da maneira certa, reta. É para Deus que você tem que falar, irmãos. Às vezes não é nem para o próximo. Às vezes, irmãos, tem situações que você vive, você é casado, não que a sua esposa não deva saber, mas que você tem que falar para Deus. Às vezes em pensamento, em oração, ali, rogando para que Deus faça. Aleluia. Aí acontecendo, você conta para ela. Abraão fez isso, irmãos. Quando Deus fez um tratado com ele, pediu a ele Isaac, ele não disse a Sara, e ele foi lá no monte, irmãos, entregar o seu filho a Deus, que já era de Deus, irmãos. Deus só fez com ele ali, irmãos, uma prova, um teste, e para a glória de Deus ele passou. Irmão, fale para Deus, diga para Deus, aleluia. Versículo 4, vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós, todos médicos que não valem nada. 5, quem me dera que vos calasses de todo, pois isso vos seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa, escutai os meus argumentos, os meus lábios. Porventura, por Deus falarei perversidades e por ele falarei mentiras? 8, farei acepção de uma pessoa? Farei acepção de uma pessoa? Contendereis por Deus? Versículo 8, 9. Vamos ler até o 13 para a gente entender aqui o que Jó está falando aqui, o pensamento dele. Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasseis, ou zombareis dele, como se zomba de algum homem, certamente vos repreenderá. E se em oculto fizerdes acepção de pessoas, porventura não vos espantará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas memórias são como provérbios de cinza, e as vossas defesas como defesas de lodo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, venha sobre mim o que vier. Irmão, Jó está fazendo uma comparação que o argumento, o pensamento, a maneira deles deduzir as coisas e fazer, na sabedoria deles humana, não divina, irmãos. Porque nós que somos de Cristo, temos que entender o seguinte, que nós temos que depender de Deus, falar com Deus, estar ali pedindo misericórdia para Deus, porque temos que viver nessa terra, irmãos, pedindo que Deus nos dê sabedoria do alto. Tiago fala assim, aquele que não tem peça, porque Deus dá liberalmente, para fazermos as coisas da maneira correta, justa, certa, que tenha a bênção de Deus, a aprovação de Deus. Aí nós vamos ver a prosperidade de Deus, o crescimento de Deus. Deus abençoar aonde não tem nada, não tem jeito de fazer nada. Aonde está um montão de ruína. Deus fazer existir onde não tem. Deus salvar pessoas que são duras de coração. Mudar o quadro. Te honrar e líder. Aleluia. Jó, em outras palavras, disse isso. Olha, a sabedoria, o agir, o controle de Deus, esse que eu quero. Mas aqui vocês estão me dizendo, não quero nada. Ô, irmãos, isso é tremendo. Aleluia. No versículo 14 em diante, Jó começa a falar. Jó deseja conhecer os seus pecados. Olha que tremendo, ó. Por que razão tomarei eu e a minha carne com os meus dentes e porei a minha vida na minha mão?
Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Olha, irmão, é Deus, irmãos. Tudo é Deus. O Cristo crucificado foi o que Paulo falou. Tudo é Deus. Ainda que ele me mate. Irmãos, que o Senhor tire a nossa vida. Mas eu continuo falando que dele é Deus. Ele é Senhor. Ele é maravilhoso. Ele está no controle. Agora, nesse exato minuto e segundo, Deus querendo fazer por mim, por você, Ele faz porque Ele é Deus. Ele não precisa da sua e da minha opinião. Ele não precisa do nosso consentimento, porque Ele é Deus maravilhoso. Aleluia. Versículo 16. Também Ele será a minha salvação. Porém, o hipócrita não virá perante Ele. 17. Ouvi com atenção as minhas palavras e com os vossos ouvidos a minha declaração. 18. Vamos ler até o 20 para a gente entender o pensamento aqui, o que Deus está falando para nós. Ó. Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. 19. Quem é que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito? 20. Duas coisas somente não faças para comigo. Não me esconderei do teu rosto. Irmãos, Jó está indo aos amigos, mas tendo certeza, irmãos. Isso é o diferencial do cristão. Que o Senhor Deus, aleluia, está olhando, está vendo, Ele sabe o início, o meio, o fim de todas as coisas que estão acontecendo. Até da luta, a prova que você está passando, nós estamos passando. Deus tem tudo preparado para a solução, para resolver. Deus tem um renovo, a ajuda, o refrigério, o bálsamo, a fortaleza para te ajudar e me ajudar. Aleluia! Essa tem que ser a nossa confiança, irmão. Em qualquer circunstância, glória. 21. Desvia a tua mão para longe de mim e não me espante o teu terror. Jó falando com Deus em oração e os amigos ouvindo. 20. Chama, pois, e eu responderei, e falarei, e tu me responderás. Deus responde, Deus fala. Deus, ele é vivo e poderoso para agir ao nosso favor. Aleluia. Para em alguns momentos também da nossa vida, ele se calar, mas ele está presente. Louvado seja o nome dele. 23. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. 24. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Irmãos, eu entendo assim, pode ser que você não concorde com a minha opinião. Jó falava com os amigos dele, irmãos. Mas como ele estivesse falando diante de Deus, que Deus está aqui, está aí, estava lá com Jó, está em todo lugar que alguém o clamar ele, quando 2 ou 3 estiver no nome dele, ele está no meio. Jó falando com os amigos, mas falando para Deus, dizendo para Deus, Senhor, tá assim, Senhor, é assim, Senhor, desse jeito. E os amigos ouvindo, irmão, isso é maravilhoso. Olha o que fala o versículo 25. Porventura acusarás uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho de seco. Jó se comparando desse jeito, se colocando lá como nada. Irmãos, isso é forte, isso é tremendo. 26. Porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? 27. Também pões os meus pés no tronco e observas todos os meus caminhos e marca os sinais dos meus pés? 28. Se ele me consome como a podridão e como a roupa igual rói a traça. Irmão, o estado de Jó físico, vamos falar assim, a forma que Jó estava, a sua carne, por causa daquela chaga maligna que ainda estava no corpo dele, estava deteriorando a sua carne, cheirava mal, saía pus. Nós gravamos isso aí no canal no capítulo 7, dando detalhes do que era isso, irmão. Como uma traça que corrói a roupa, assim ele se sentia, ele estava definhando, ele estava acabando. Irmãos, o que tinha nele estava se perdendo por essa situação que ele vivia. Mas você vai continuar aí para a glória de Deus, aleluia. No próximo capítulo, né? Fechamos a Bíblia, vamos abrir no 14.
e depois no 15, essa conversa continua. Essa conversa dele com os três, né? Eliafaz, Bildade e Zofar. Irmão, vai ter uma hora que o negócio vai mudar, vai tomar um outro rumo. Você que está querendo aprender, você quer entender, irmão, Deus nos dá essa oportunidade de falar com você aí. Você colocar a situação de Jó, meditar e colocar a sua. Irmão, Deus é o Senhor. Aleluia! Independente do que aconteça, regozijai-vos sempre, diz Paulo em Filipenses 4. Mais uma vez, regozijai-vos. Vamos hoje regozijar no Senhor, irmãos. Hoje, até nesse pesado momento não ver a resposta, regozije. Deus, o Senhor é minha resposta. Amém? Irmãos, que o Senhor te abençoe, te guarde grandemente, nos ajude a fazer essa obra, deixando aí o joinha, envie esse link aí para suas redes sociais, para pessoas que estão afastadas do Senhor, para que a gente pregue a palavra. Pessoas que estão desanimadas na fé, irmãos, parando, querendo sair igual o filho pródigo. Volte para Deus e tomem a caminhada cristã, irmãos, e leve a sério as coisas de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.